todos. Eu trouxe para dividir com os senhores uma página de um dos livros do irmão Leocádio, psicografados pelo irmão Leocádio Zé Correia, através do médium Mauri Rodrigues da Cruz, que foi lido no Evangelho no Lar, na minha casa, esta semana, e eu gostei muito da página, quis dividir com os senhores. Ele diz o seguinte: o homem, então não é mais o homem, né? O indivíduo que vive à luz da espiritualidade não é apreensivo, se auto-administra, domina seu sistema nervoso, afasta de sua mente as ideias negativas, derrotistas, destrutivas, otimiza a vida, sente permanentemente o bem, a bondade, a luz em todos os horizontes que alcançar. Desfruta plenamente a vida, tem consciência de que a tristeza destrói, avilta e escurece a existência, enquanto que a alegria lhe traz satisfação, bem-estar, paz, ilumina toda a sua caminhada. Não basta abrir os olhos no trânsito evolutivo da Terra. É preciso, além de abrir os olhos, enxergar em profundidade para perceber o sentido evolutivo da caminhada humana, compreender o Criador, compreender a evolução do Espírito. Esse livro tem o título de Autorrealização. Ele é um conjuntinho de 4 obras, e esse é o que tem título principal dele, A Conquista de Si Mesmo. Esse tema de hoje, que foi trabalhado na terça também, como a gente sempre tem feito, que é trabalhar nos grupos de terça e de sábado, a mesma temática, uma vez que a plateia não é a mesma. E quando nós trabalhávamos temas diferentes, um tema na terça, outro no sábado, às vezes as pessoas se comunicavam entre si, eram membros de uma mesma família, e eles sempre nos perguntavam: mas trabalhou tal coisa na terça, não trabalhou no sábado? Eu gostaria de saber sobre isso. Então a gente combinou na época que iríamos trabalhar nas terças e sábados a mesma temática, até porque quem não consegue vir na terça da semana vem no sábado e alcança a mesma informação. E então hoje nós pretendemos com os senhores juntos fazer uma reflexão sobre o que esperamos de nós mesmos para o ano de 2024. E muito especialmente, uma das coisas que me levaram a escolher esse tema foi uma mensagem que recebi na virada do ano de uma das companheiras de trabalho aqui. Vou ler a mensagem para os senhores. Bom dia. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor do que o ano anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas sejam melhores do que eram no ano anterior. Seja a mudança que vocês querem. E a mensagem é com figurinha, é uma gracinha, mas a figurinha não deu para dividir com os senhores. Como nós alguém aqui pega. Num primeiro momento, nós gostaríamos de refletirmos juntos sobre a questão de
projeto encarnatório. Provavelmente as pessoas que frequentam a casa espírita, quase todas, já ouviram falar que no entendimento do espiritismo hoje, nós não somos despejados de qualquer jeito, de qualquer forma, no planeta Terra. Nós fazemos um projeto para aqui estar. Até bem pouco tempo, nós ouvíamos na casa espírita que viemos parar numa determinada família porque dívidas de encarnações anteriores. Que viemos parar em determinada família porque fizemos, tripudiamos, arrasamos com fulano e beltrano que ali estava e que agora a gente veio para acertar contas. O que os orientadores espirituais afirmam é que não é dessa maneira. Primeiro porque mesmo que nós estejamos acertando contas, nós estamos acertando contas com a nossa consciência. Não é com o próximo. Porque com o próximo, entre uma encarnação e outra, nós não ficamos parados. Nós fizemos lá uma reencarnação, passamos um tempo aqui no grupo social que nos inserimos, construímos aprendizados, tivemos todas as dificuldades, também tivemos todas as grandezas, os encontros maravilhosos, as iluminações, desencarnamos e a caminhada está continuando. Se aqui nós estamos em movimento, e em movimento de encontros, estudos, aprendizados, no polissistema espiritual, estamos com um detalhe, que enquanto que nós precisamos fazer aprendizados, no sentido de cuidados dos aparatos físicos da Terra, entre eles inclui nosso corpo, que é um tempo danado que a gente gasta entre tomar banho, vestir, desvestir, tomar banho, se enxugar, sabonete para o banho e pasta de dente para o dente e a escova de dente e a comida e a feira e a geladeira e o freezer e cozinha e lava vasilha e não sei o que, mas não sei o que, e no polissistema espiritual. Não teve que nos ocupar com nada disso. Cuidamos de nós e de nossos projetos. Veja a produtividade que há. Nesse período que nós estamos aqui desencarnadas, há uma enorme produtividade em matéria de aprendizado, superação, autoavaliação. Na autoavaliação, nós avaliamos os encontros que fizemos com nossos irmãos. E se desencarnamos com um olhar em viés para um irmão, nós não passaremos com o olhar em viés durante esse tempo aqui. Mesmo porque nós não estamos nas mãos de espíritos não excelentes professores. Nós estamos orientados, assistidos, acolhidos por excelentes orientadores espirituais que vão nos sensibilizar a fazer avaliações profundas. Ou seja, quando voltarmos a reencarnar, nós não seremos essa pessoa, nós não estaremos neste estágio que estávamos aqui. Nós seremos a mesma pessoa, sim, mas num outro estágio de percepção do mundo, das pessoas, das coisas, etc. O outro ponto que os espíritos pedem para nós avaliarmos é
O polissistema espiritual, e que nele nós incluímos o nosso Criador, que é a essência da essência de todas as coisas, é sábio. E que se fosse para desencarnarmos com nossas dificuldades e nossos atropelamentos com irmãos e reencarnar depois para encontrá-los, e a visão que viemos fazendo ao longo da construção do Espiritismo aí, é quase eu, no mesmo estágio que estava aqui, e encontrando irmãos com quem eu tive dificuldade, no mesmo estágio que eles estavam aqui. E os Espíritos nos perguntam qual seria a produtividade disso. E que os Espíritos desencarnados, orientadores, e muito especialmente nosso Pai, que é Deus, tem toda uma sabedoria em torno da produtividade, de nós crescermos. Senão não teria como falarmos em evolução. Se é que é para a gente marcar passo, reencarnando e desencarnando e voltando a encontrar as mesmas pessoas com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, eles não estariam sendo, ou mesmo usando, a inteligibilidade cósmica. Esse é o primeiro ponto que eles nos pedem para avaliar. Como hoje é o nosso primeiro encontro do ano de 2024, achamos por bem pontuar essas questões que provavelmente quem frequenta aqui já ouviu muitas vezes, mas achamos que era justo pontuar novamente. No sentido de nos vermos portadores de um projeto encarnatório que fizemos e que com todas as nossas forças e com muita fé em Deus, com a ajuda de todos, nós levaremos esse projeto adiante com coragem, com fé, com esperança, sabendo o tempo todo que em nenhum instante estamos sozinhos. Hoje já não é mais religioso que fala isso, sozinho, porque até bem pouco tempo, somente os religiosos diziam que Deus estava o tempo todo conosco, que todos estão conosco, que tem muita força boa aí conosco. Os físicos estão aí estão aí dizendo há bastante tempo que nada no universo, nada no processo cósmico está isolado. Nós estamos todos em interação, estamos todos em comunicação. Informamos, nós nos comunicamos, informamos uns aos outros, absolutamente tudo, o tempo todo. Na medida da abertura da nossa consciência, a gente vai conseguindo construir com essas informações um conhecimento palpável a cada um de nós. E o Pai é tão maravilhoso que permite que cada um de nós construa o seu conhecimento, do seu jeitinho. Lide com ele do seu jeito. O nosso grande trunfo hoje é conseguirmos nos ver missionários. Até bem pouco tempo na história da humanidade, o planeta Terra, em função da pouca evolução da espécie humana, não contava com muita coisa pronta. Nós reencarnávamos aí e tínhamos que trabalhar e produzir tudo. Éramos aldeões lá, plantando, cuidando, colhendo, comendo,
nos embrulhando no material que a gente conseguisse compor lá para nos embrulhar à noite, que não era nem bem cobrir. Nos defendendo do nosso jeito. Isso nos permitia sermos pessoas sem direito, eu vou usar uma palavra horrível, mas é a verdade, sem direito à preguiça. Era questão de defesa pessoal. Ou você se mexe, ou você se aniquila. Hoje a coisa mudou. Vivemos no pós-industrial, uma oferta enorme de produtos, de artifícios e artefatos, junto com o pensamento linear, que em função de culturas antigas, processos místicos que nós fomos construindo ao longo da nossa civilização, que culminou esse pensamento linear que veio vindo, culminou com um grande cientista, que é o René Descartes, agora aí no século XVII para XVIII, 1700 e pouco, ele estava aqui encarnado, e construiu todo o pensamento cartesiano. E nós, enquanto humanidade, naquele momento abraçamos essa linha de pensamento linear, é olhar a coisa e avaliar ali, no sentido linearzinho. Não tira vertentes para lá, para cá, para cima, para baixo, o que fez isso acontecer, por que essa pessoa tomou essa atitude, quais são os eventos, não, qual é a história de vida dela. Não, é o pensamento linear. Essa moça me fez tal coisa, eu olho para tal coisa e olho para ela e dou um diagnóstico. E assim nós aprendemos o julgamento. E nos especializamos nele. Hoje nós somos especialistas em julgamento. E um número enorme de criaturas, entre filósofos, religiosos e cientistas, tentando nos ajudar a abrir os olhos e sair disso. E cada um de nós com o dever de procurar nos conhecer, para aprender a querer conhecer o próximo e avaliar efetivamente nossos valores, nossas grandezas, nossas belezas. A beleza de estar com cada um. Mas essa beleza, para encontrar essa beleza em cada um, nós não vamos poder estar no pensamento linear dos eixos cartesianos. Bom ou ruim, feio ou bonito, preto e escuro. Nós temos que ir para esse conceito amplo dos filósofos, que é o preto está contido no branco e o branco está contido no preto. O feio às vezes é bonito e o bonito às vezes é feio. Os dois estão contidos. É lá voltar para as nossas lições de aritmética básica, que a gente também não alcançou direito, porque o coitado do professor também não alcançava. Eu tive uma dificuldade enorme em aprender, me virar com aquela aritmética do pertence e não pertence, eu não conseguia me situar naquilo. Quando já tinha, sabe, Deus como passado de ano naquelas matérias, depois, muitos anos, fui alcançar, era isso que queria dizer. Isso já tinha rolado década. Quando consegui entender o que os matemáticos tentaram mandar para nós lá nas escolas do Vale de Jequitinhonha, eu já tinha, mas alcançamos um dia. Graças a eles que um dia trabalharam lá e nos enviaram e a gente vai. E é nessa caminhada que nós haveremos de estar. Nos ver como missionários
que é o que todos nós somos, não há o não missionário. Imagina que até isso nós temos que melhorar para que nós estejamos bem encaixados no 2024, no que Ele espera de nós. Até bem pouco tempo, missionário eram os pontuais. O senhor Divaldo Franco, o senhor Franciscano Xavier, o irmão Buda, o senhor Lao Tse, Jesus Cristo, o grande missionário da humanidade e tal. Hoje não. Segundo a orientação dos Espíritos, todos somos missionários. Imagina quando alguém está a duras penas ali no meu seio familiar, me estimulando a trabalhar mais, porque ele traz talento para trabalhar a menos. E eu vou ter que ser alguém ali que um dia outros já estiver nesse estágio comigo, de ele ser trabalhar mais e eu a menos. Fui sensibilizada, ajudada, orientada, empurrada, e empurrada de novo, empurrada de novo. Agora, isso é um exemplo, tá, gente? Agora estou em condições de estar ao lado de alguém que precisa receber as mesmas orientações, os mesmos empurrões. E eu estar preparada para, quem sabe, a qualquer hora, ter que efetivamente, inclusive materialmente, socorrê-lo, bancá-lo. E ele ali me estimulando a trabalhar mais, porque ele é um filho de Deus, está ali comigo, é meu irmão. Segundo o nosso grande mestre, não são os sãos que precisam dos médicos, mas dos doentes. E daí a gente vai nessa soma toda, alcançando a condição de missionária daquele um que, se não fizermos um bom olhar sobre o conceito de missionário, a gente pensa que ele é um estorvo. Mas não, ele está ali com uma função maravilhosa. Esses novos vieses de olhar, de percepção, hoje já estão, graças a Deus, classificados como fazendo parte do pensamento complexo. Deu para perceber qual que é a diferença do pensamento complexo do linear? No linear, aquele irmão que está ali no meu grupo, que não consegue render, não consegue acompanhar, é o estorvo, é o linear, é o pensamento linear. Eu olho apenas o fato em si. Eu não avalio o contexto do irmão. E nem o meu contexto, a minha situação. Estou aqui junto por quê? O que é que eu trago que já tenho condições de partilhar com ele? E o que é que ele traz que é capaz de me estimular a acelerar, inclusive, para alcançar mais e mais a minha condição de partilhar isso, que em algum momento aí todas as pessoas e todos os seres, através de todo o processo cósmico, me granjearam. Quando nós vamos olhando para essa condição missionária nossa, e que em todos os lugares que estivermos na Terra, nós estaremos na condição de missionários. E existirão os elementos onde nós seremos prestadores de serviços.
Nós estamos tendo dificuldade como prestador de serviço. Porque toda a conjuntura do pensamento linear foi nos levando a gostar muito de receber. E o movimento industrial, que é maravilhoso, não estamos aqui para falar mal do movimento industrial. Mas nós temos que saber nos administrar no pós-industrial. Porque o processo industrial gerou conforto. E se nós não arregaçarmos as nossas mangas pessoais, nós, no sentido de nos conhecermos, nos percebermos, enxergar onde nós estamos querendo frouxar muito nossos cintos, nós vamos ficando pessoas que cada vez mais querem receber. E o problema é que nós viemos para servir. Movimento industrial, sim, maravilhoso. Produziu geladeira para sobrar mais tempo para a gente servir a humanidade, porque eu não preciso, quem sabe, cozinhar todo dia. Eu posso guardar um arroz cozido de ontem para hoje e até para amanhã e sobrar um tempinho para eu fazer outra coisa com relação a um irmão meu. Eu não preciso todo dia cozinhar. Eu não preciso todos os dias ir para o mercado. Eu não preciso baixar na feira de orgânico todo dia caçando uma feira de orgânico onde tem para comprar a verdura para amanhã, porque eu preciso, porque senão não, tem a geladeira, compra uma vez por semana e entope lá a sua geladeira com seus orgânicos e você vai ter comida a semana inteira e vai só daqui uma semana de novo a sua feira. E o tempo que você iria caminhar para tudo isso, a indústria lhe ajudou a preservá-lo para outros. Mas e a necessidade que nós passamos a ter de gastar conosco? Ela passou a ser enorme. Uma necessidade de gastar tempo conosco, dinheiro conosco, comida conosco. E agora a gente já passou a querer gastar afeto só conosco. Nós já estamos chegando ao cúmulo de ouvir de pessoas: eu não quero me envolver com ninguém. Ah, minha filha, pois envolva, porque em algum instante desse você vai se dar conta que era melhor estar envolvida. Vamos embora envolver. Esse envolver com o outro não quer dizer que nós estejamos achando que temos que estar em trique-trique com o outro. Sempre. Até mesmo porque nós precisamos de muito tempo para conversar conosco. Porque é falando conosco que nós conseguimos falar mais diretamente com Deus. Nós precisamos de momentos de silêncio. Momentos de refúgio. Só não podemos é fazer desse silêncio e desse refúgio a fuga com relação aos nossos irmãos. Porque senão como fica a nossa condição de missionário? E a condição de missionário, ela envolve alguns elementos. Por exemplo, ela envolve o processo probatório. Que até bem pouquinho tempo, quando eu fui para o Espiritismo, quando falava em probatório, era prova. Mas não é probatório, é provar a mim mesmo que eu sou capaz de vencer isso em mim. Para conseguir me portar melhor diante de meus irmãos e com meus irmãos. Porque no portar melhor com meus irmãos e diante de meus irmãos, é que eu me porto melhor com Deus.
Nenhuma hora Deus se materializa para mim. Não se materializará. Deus. Mas Ele está materializado aí. Se expressando. Através do pezinho de lírio da paz. Da trepadeira que já está lançando seus ferrões e abraçando um cano para seguir em frente. Das minhocas arejando o solo para nós. Porque só com ele cheio de galerias e arejado é que ele vai estar oxigenado para produzir o que tanto precisamos. E é Deus se materializando o tempo todo. E até nisso nós precisamos ter cuidado, porque senão 2024, a cada instante de 2024, Deus vai estar se materializando através de alguém ou de um evento e nós estaremos dizendo onde é que Deus está. E às vezes se materializa de forma e em formatos que nós mesmos produzimos mentalmente, mas quando é para a gente encarar aquele formato materializado ali, nós, não, isso não passa pela minha cabeça que aconteça. Porque nós temos, inclusive, os nossos recursos para fugir daquilo que nós não queremos encarar em nós. Os espíritos afirmam que a grande maioria das pessoas, quando cometem delitos pesados, imediatamente elas constroem uma verdade acerca daquela situação e essa verdade passa a ser verdade para elas. Para nós que estaremos lá, quem está lá trabalhando no tribunal, na penitenciária e tal, sabe que aquilo não é, mas para ela é. Ela não tem suportabilidade para viver e vivenciar instante a instante aquele ato. Aí ela diz que ela afirma outra verdade. E provavelmente quem lide com famílias grandes e prestação de serviços na família já vivenciou isso, da pessoa criar uma verdade para ela. E vamos ficar discutindo? Nós não. Aquilo é verdade para ela. Nós vamos criar um clima de animosidade que pode espraiar pela família ali, pelo grupo social, e a gente não sabe onde aquilo vai chegar. Deixa aquela verdade com ela. Ela vai se resolver com a sua verdade, através da sua consciência. Se não for durante o projeto encarnatório dela de agora, quando ela desencarnar, ela vai ter a oportunidade de estar só com ela. Segundo os espíritos, o único momento em que nós temos só conosco, em que o sistema cósmico nos permite estar sem a interação com os senhores todos, com os demais elementos do sistema, é no pós-desencarne, num período que nós temos ali logo no pós-desencarne, para avaliar o último projeto, o que nós projetamos para aquele período encarnado, o que nós fizemos, o que foi possível fazer, o que não foi possível fazer, o que foi possível graças a quem, a que e etc. que a gente conseguiu, e o que não foi possível, por que não foi, para a gente conseguir tomar pé, efetivamente, desse novo momento nosso, e dali começar a nova caminhada. Segundo eles, é o único momento que a gente tem só conosco, nós sozinhos,
sem interação. Nos demais momentos, nós estaremos sempre em interação com nossos irmãos espirituais. Um detalhe, todos, que até bem pouco tempo nós estávamos na questão de estamos em interação. Se eu sou boazinha, eu estou em interação com os bonzinhos. E se fulano não é bonzinho, se eu tiver classificado de malzinho, ele está em interação com os malzinhos. Não. O que a ciência tem nos provado e o que os orientadores espirituais, inclusive o grande Jesus Cristo, a afirmação de todos eles é: estamos em comunicação com todos, portanto, em interação com todos, todos estão em interação conosco, porque só assim não nos é privado, não somos privados de nenhum nível de informação. Recebemos todas, recolhemos, processamos e construímos saberes com ela naquele momento da nossa existência, de acordo com o que já alcançamos condições de fazer. Mas aquilo fica informado em nós. Está lá, informadinho. O dia que nós formos alcançando condições, nós vamos suscitando aquela informação e vamos combinando com o que já construímos e atualizando o acervo. Nesse processo todo, nós estamos o tempo todo conseguindo provar a nós mesmos que somos capazes, o que trazemos suportabilidade. Mas isso nós temos que ter um cuidado maior, porque às vezes nós não temos suportabilidade para alguns diálogos, nos expomos a estar ali. Vemos nos nossos grupos sociais pessoas que não trazem suportabilidade, por exemplo, para a exposição à bebida alcoólica. Chega num lugar que bebida alcoólica está, na linguagem jovem, rolando, e ele permanece ali. E ele consegue provar a si mesmo que ele não traz. Aí ele tem que se determinar. E por isso nós estamos aqui com muita fé em Deus, juntos, num processo de nos sensibilizar para buscar nosso sistema de crença, em nosso sistema de crença. Qual é o formato de prece que nós adotamos para nós? É importantíssimo a gente se respeitar. Nesse formato de prece que o nosso sistema de crenças nos permite fazer sustentabilidade, escolhermos um horário do nosso dia, pelo menos um horário para a prece. Incluir nesse momento a meditação, junto com a reflexão. Refletir é buscar em nosso interior quais são os elementos que estão nos incomodando e jogar luz neles. Aqui na Terra, nós todos, eu acho, né? Nós todos os dias, temos algum elemento que precisamos jogar luz para resolver. Não estamos falando de querelas apenas, de situações para resolver mesmo. Preciso comprar uma casa própria. Não posso envelhecer morando de aluguel. Como eu vou me sustentar na velhice com aluguel? É uma situação para jogar luz. Preciso aprender a conviver com meu marido nesse quesito. Como é que nós vamos envelhecer meio que nos espetando nesse quesito? Eu preciso descobrir. Eu preciso me iluminar. Eu preciso jogar luz nisso. Eu quero colocar isso em harmonia. Não vou dizer que eu vou colocar em nível de aceitabilidade total. Não, eu posso dizer para ele, aceitar isso, eu quero te dizer que não conte comigo.
Eu consigo te compreender. Mas não conte para eu partilhar com a sua prática. Ah, você quer tratar mal os outros? Quer mesmo? Não, não conte comigo. Porque eu não quero envelhecer sozinha. Que às vezes a gente fala assim, parece que são grandes, que é... Não! Na caminhada humana, não há o pequeno. Imagina, um bicho de pé coçando no nosso pé. Ah, ele é pequeno? Para mim, se ele estiver coçando no pé desta moça. Mas estiver coçando no meu, ele deixa de ser pequeno, pois ele não me deixa dormir. Vamos lá, um dia fomos num sítio, pegou carrapato. Ah, o carrapato é pequeno para quem não está com ele, nos incomodando. Ah, você está queixando tanto, só uma dor de cabeça. Mas qual é a intensidade da dor de cabeça? Eu posso avaliar a dor de cabeça que está no outro? E quando falamos em prece, meditação, reflexão, nos conhecer para nos encaixar nos espaços, para que nós possamos estar compondo um 2024 o melhor possível para nós, nós temos que ter uma coisa maravilhosa de buscar Deus, buscar a orientação dos bons espíritos, encarnados e desencarnados, para lidar com o que tivermos que lidar, mesmo que sejam coisas muito pequenas. Enxergar a importância da resolução das pequenas coisas. Na medida em que nós vamos buscando essas questões, que nós vamos olhando porque cada coisa acontece, por que está acontecendo, como eu posso provar a mim mesma que sou capaz de resolver, nós vamos alcançando o nosso processo expiatório. Que é expiar. Purgar de nós mesmos, que expiar é isso. Colocar para fora. Uma vez que já provamos que tal coisa nos incomoda, nos impede de fazer uma plenitude maior, de viver mais plenamente um relacionamento de amizade com alguém, e etc, etc. Nós vamos, ao buscar, ao refletir sobre aquilo, que é jogar luz lá dentro, nós vamos conseguindo mandar para fora a obscuridade que era a atrapalhação. É purgar o obscuro que está dentro de nós. Nesse processo de interação com todos e nessa, graças a Deus, bênção de espíritos encarnados e desencarnados estarem aí se somando a nós, nós somos capazes de, como missionários, vivendo nossos probatórios, de provar a nós mesmos que somos capazes de ir, de buscar, de tentar, de investir, de pedir orientação, de pedir ajuda, de fazer o passe, fazer o atendimento da sala de reciclagem, levar a nossa água fluidificada e o nosso algodão, e se a pessoa é de uma outra religião, buscar os recursos que aquela religião oferece, todos, e utilizar para valer. E nós vamos alcançando a vivência do kármico, que até bem pouco tempo o Espiritismo no Brasil via como
karma era quase a sentença das penas. Essa moça é meu karma. Se um filho viesse mais inteligente do que nós e já nos peitasse nas nossas mediocridades, ele já era taxado como o nosso karma. Esse menino não me respeita, eu estou falando e ele está. E às vezes a gente falando a maior mediocridade e com aquele suprassumo da inteligência em casa e querendo que ele adote. E quando eles são assim, eles não adotam. E também não calam. Não quer dizer que eles revidem, nem que eles alterem o tom, não. Eles em tom baixinho. Às vezes, de vez em quando, o mãe fica mais comprido. Mãe. Falou o mãe mais comprido, podemos ficar meio quietinha e dizer onde pisei na bola desta vez. Então isso tudo foi para dizer que nada disso é karma. Nossos processos kármicos, nós descobriremos, karma é uma palavra que vem do sânscrito, ela quer dizer lei. Quando dissermos que algo é kármico, nós estamos dizendo que aquilo que estamos vivendo, mesmo que eu busque todos os meus recursos desenvolvidos em mim, mesmo que eu busque todos, quem sabe até todos os recursos desenvolvidos na Terra, eu vou poder minimizar a situação. Mas quem sabe eu não tenha como construir solução integral. Porque diante da lei, ainda não temos recursos para a solução integral daquilo. No sânscrito, karma é isso. Aí eles dizem, isso você vai ter que aprender a viver, você vai ter que aprender a viver, aprender a administrar, buscar a melhor maneira de se administrar nisso, porque isso é karma. Mas não quer dizer que seja, o karma é uma determinada pessoa, o karma é... Não. Eu fui apanhada, nem fui apanhada. Diante da lei cósmica, eu estou inserida num evento que ainda não se construiu solução para ele nas condições da evolução da humanidade aqui no planeta. Até aqui foi bem essa questão do missionário, o probatório, o expiatório, o karma. Para que a gente tenha leveza, mais leveza, para que 2024 possa estar sendo vivido por nós como 2024 e não um 2024 com uma carga a mais que nós colocamos sobre nessas questões de o que nós esperamos de nós mesmos para 2024, contextualizarmos o que ouvimos até agora, o que lemos até agora, para contextualizarmos o que falamos até agora. Já sabendo que o que falamos, falei só de brincadeirinha, mas será que a gente fala sem pensar? A fala em nós é uma coisa que jorra sem um pensamento anterior ou há um pensamento anterior? Porque para falar de 2024, nós temos que avaliar a nossa fala.
tem que ter um pensamento anterior. Na nossa cultura, nós ainda estamos sofrendo a característica, isso para mim é sofrer mesmo, a característica de falar sem ponderar o que falamos. Porque, imagina, nós trazemos o imaginário, todos trazemos. Num país rico como o nosso, rico de informações, agora com a internet e todos os demais meios de comunicação, esse imaginário recebe essas avalanches de informações e às vezes sem nem filtro da nossa parte. Com esse imaginário que recebeu as avalanches de informações, nós produzimos o pensamento. Aqui nós temos controle sobre divulgar ou não esse pensamento. E o que está acontecendo é que sem nenhum controle, nós liberamos na forma de fala. E depois a gente diz, e passou a ser normal, não, eu falei sem pensar. Não, falou tendo pensado. Não tem como produzir a fala sem pensar. Para eu falar a palavra laranja, eu até visualizo a laranja. Mesmo aquilo que ainda a gente não conviveu com ela. Quando falamos, a gente já construiu no imaginário e já construiu um pensamento. Algum dos irmãos aí já foi, por exemplo, procurar um terreno pensando em construir um lugar para morar? Já passou por essa experiência? Quando viu o terreno, ao sair de lá, já via a casa. Não vou dizer que visto com riqueza de detalhes, mas já via. Como viu, na verdade você viu um quadrado de terra, um retângulo, sei lá o que, mas viu foi um naco de terra. Com o imaginário, produziu através do pensamento o espaço que você vai ver pronto um dia. Agora, isso aí é um pensamento bom, porque é algo que nós queremos, nós já estamos energizando. Agora vamos pensar no que nós colocamos no imaginário e não avaliamos e permitimos que aquilo fique ali sendo energizado por nós. Os alimentos ruins que fornecemos ao nosso imaginário, que nos permitem pensamentos extremamente negativos, onde a gente passa a ser quase que o anunciador do mal. Estamos aí agora vivendo um momento triste do ponto de vista humano. Guerras. Será que nós estamos fazendo o papel que devemos fazer, que é: eu estarei orando pela paz, vibrando pela paz, pedindo a Deus ajuda para me manter em pensamento de paz, porque eu quero vibrar para esses irmãos a paz. Eu não posso julgar Israel, eu não posso julgar os palestinos, eu não posso fazer julgamento acerca de faixa de Gaza, nem dos países árabes vizinhos, que não conheço as realidades adequadamente. Mas eu posso orar.
Porque afinal, 2024, que é o conjunto inteiro que se chama humanidade, vivendo neste tempo, precisa disso de mim. Precisa de todos nós. E sem falar nas nossas famílias, que todos estão aí precisando de paz, precisando de estruturação, cada um do seu jeitinho e etc. E nós haveremos de estar firmes, irmãos. Que nós não estamos sozinhos, não estamos nas mãos de orientadores do mal, nós não estamos com espíritos que não sejam muito competentes para nos orientar. Esse é o outro ponto que deixei exatamente para pôr no final. Segundo os orientadores espirituais, o que nós vemos, sentimos e que nos causa muito incômodo, mal-estar e etc., são formas holográficas que nós produzimos com nossas próprias produções mentais, são produções mentais nossas, são produções mentais de irmãos que estão disponibilizadas e com a nossa frequência a gente capta ou inclusive percebe, mas que espírito mesmo, quando se manifesta, manifesta-se em condições de ajudar. E que agora nós já temos condições plenas de saber isso. Até então não existia estudos acerca de universo sendo holográfico, de cosmos sendo holográfico. Não tínhamos estudos acerca de holografia. Sabíamos nem que existia isso. Mas do século XX para cá já temos condições de saber. E que, portanto, espíritos que se manifestam são espíritos que já alcançaram condições de, ao se manifestarem, trabalharem pelo novo, pelo melhor e deixar um residual positivo onde quer que eles se manifestem. E aí nós estarmos cuidadosos com nossas produções mentais, que elas são holográficas. Elas não são assim, foi só um pensamentozinho, eu só falei de brincadeira. Não. Nós fazemos pensamentos e quando nós falamos o que pensamos. E o que pensamos está holografado e nós vamos viver aquilo porque não tem como fugirmos do que nós mesmos produzimos. Chama-se plasmar. É o que chama plasmar. Mas é importante a pessoa saber que ela está plasmando, ela não está, porque até isso a gente fez mal entendimento, sabe, querida? No sentido de pensar que eu plasmei o que essa moça produziu. Eu plasmei o que esse senhor disponibilizou. E quando a gente fala de holografia sendo mental nossa, aí nós realmente nos verticalizamos e procuramos nos cuidar, porque sabemos que é uma produção nossa. Eu estou plasmando algo que eu mesma produzo, porque o que eles produzem só vai me atingir se eu fizer afinidade e fizer o acolhimento para aquilo. Eu tenho que acolher. Essa moça ela pode produzir o que ela quiser, inclusive contra mim, mas só vai me atingir se eu fizer a sintonia. Eu tenho que entrar na frequência daquilo que ela dissipou. Vamos colocar agora a mensagem do nosso irmão Leocádio.